Olá, muito bom dia para você que nos acompanha na Pop TV em Sobradinho e também em Porto Alegre. A você que me ouve diretamente da Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina ou nos acompanha nos canais do ICL no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. E vamos aos destaques desta sexta-feira, sim, sextou e hoje é dia 10 de abril de 2026. Vamos lá aos destaques. Olha, o Ibovespa, ele bateu mais um recorde ontem e o dólar chegou no menor valor, isso em 2 anos. A gente tem aqui o destaque no nosso portal, dentro da página de economia, dentro do iclnoticias.com.br. E daqui a pouquinho eu vou trazer os números do fechamento do mercado, tá bom? E o endividamento das famílias brasileiras que voltou a bater o recorde, hein? Olha, gente, ele já atinge mais de 80% dos lares. Olha, para ser exata, 80,4% das famílias. E ó, com crédito ainda mais caro e a renda pressionada, milhões de brasileiros, infelizmente, seguem no vermelho. Inclusive, está rolando uma enquete aqui no nosso chat sobre o endividamento e eu quero que você participe, tá? Nós queremos saber o seguinte: você, por acaso, está endividado? A gente tem 3 opções para você, tá? Não tenho nenhuma dívida, isso significa que você é um privilegiado, meu amigo. A segunda opção é sim, mas consigo pagar tudo. Eu quero dizer para você, então, que vai optar pela opção B, que você faz parte de uma pequena parcela da população que é conseguir quitar as suas dívidas. E a terceira opção diz sim, eu estou inadimplente. Como eu já disse aqui, 80,4% da população se encaixa aqui nessa opção C. Mas a gente quer saber o nosso chat, como é que você está, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com a economista e professora Carla Bene, e o resultado eu divulgo no final, tá? Agora, ainda falando de dívidas, gente, o governo federal, ele anunciou que pretende liberar 7 bilhões de reais do FGTS para cerca de 10 milhões de trabalhadores. E essa medida, ela faz parte de um pacote mais amplo do governo Lula para combater, ou pelo menos para tentar combater, o endividamento das famílias brasileiras. Tem um outro destaque que eu vou trazer aqui, que diz o seguinte: o Brasil fechou a balança comercial em março no azul. Mas esse resultado, apesar de ter sido no azul, ele não foi tão bom assim, né? Então a gente vai entender também logo mais com a professora e economista Carla Bene o que esse resultado revela sobre a nossa economia, tá? Fica por aí. Antes, vamos dar aquela passada tradicional na nossa agenda. Bota na tela, Léo, por favor, a nossa agenda do dia, porque a gente começa pela Alemanha hoje, às 3 da manhã, teve a divulgação do índice de preços ao consumidor do mês de março. Em seguida, aqui no Brasil, nós tivemos alguns índices também. Às 8 horas, a FGV divulgou o Índice Geral de Preços, o IGPM, do primeiro decêndio de abril. E às 9 horas foi a vez do IBGE divulgar o IPCA, o INPC e o SINAP do mês de março. Girando a nossa agenda, às 9h30, foi a vez dos Estados Unidos, com o Departamento do Trabalho divulgando o CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor e núcleo do CPI. Às 11 horas, agora há pouquinho, a Universidade de Michigan publicou o Índice de Sentimento do Consumidor, as expectativas de inflação em 1 e 5 anos. São dados preliminares de abril, tá? E o Departamento de Comércio divulgou também as encomendas à indústria de fevereiro. Girando a nossa agenda, olha, esse sextou tá cheio, hein? No próximo slide, a gente vai ver aí que para finalizar a semana, hoje, às 13 horas, no período da tarde, a gente vai ter o PIB do 4º trimestre da Rússia e os dados de poços e plataformas em operação em abril pela Baker Hughes. Vamos agora ver o fechamento, né? Cumprimos aí a nossa agenda, vimos uma agenda recheada. Vamos dar uma olhadinha então como é que foi o fechamento, porque a Ibovespa renovou, né, sua máxima histórica, como eu já adiantei, e o dólar chegou a ser cotado próximo dos R$5. Vamos dar uma olhadinha então como é que foi na essa tabela, vamos ver. Olha aí, ó. O dólar então fechou em alta, fechou em queda, né, de 0,78%, cotado a R$ 5,06. A Ibovespa subiu, como eu disse, né, fechou em
195.129 pontos, subiu 1,52%. O S&P ficou no patamar positivo também, com 0,62%. E a Nasdaq encerrou a quinta-feira em alta de 0,83%. Então vimos aí o dólar quase batendo ali os R$ 5,00, 5,06, bem baixo mesmo no dia de ontem. Agora sim, eu vou chamar a professora e economista Carla Bene para se juntar aqui ao nosso ICL Mercado Investimentos. Oi, Carla, bom dia para você. Seja muito bem-vinda. Sextou. Bom dia, Roberta. Sextou. Vamos lá. Vamos lá, Carla. Vamos falar de um assunto que preocupa milhões de brasileiros, que é o endividamento das famílias. Carla, o Brasil acaba de bater o maior índice de endividamento familiar já registrado. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, mais de 80% das famílias brasileiras estavam endividadas em março deste ano, superando então o recorde anterior e mantendo uma trajetória de alta que já dura alguns meses. É o cartão de crédito, tem o cheque especial, o carnê da loja, o consignado, o empréstimo pessoal, sem falar aí nas prestações do carro, da casa e outras situações que aparecem que a gente não tem como controlar. Ou seja, as dívidas estão tirando o sono de muitas famílias. Tá difícil botar a cabeça no travesseiro e dormir. A gente tem alguns números para trazer para você, para dividir essa preocupação aí na nossa tela. Bota aí, ó, por favor. Em março, chegou a 80,4%. Olha só, gente, a percepção do endividamento dos entrevistados, sendo que 29,6% têm dívidas já atrasadas, ou seja, são os inadimplentes. Agora, professora, mais de 80% das famílias endividadas, a gente vê esse número e ele assusta muito a gente, né? Mas a gente vê também que a inadimplência ela se manteve estável em relação a fevereiro. O que isso significa? Quer dizer, então, que a situação está sob controle ou existe uma bomba relógio aí, um tic-tac assombrando os brasileiros? Olha, essa questão do endividamento, ela é uma questão muito importante porque é o seguinte, qualquer um que tenha prestações a vencer é um endividado. Se paga dia, tá tudo bem, ou seja, por isso que você vê que tem uma certa estabilidade. Mas aqui eu colocaria alguns pontos de alerta, que é o seguinte, o brasileiro se acostumou com o parcelamento e ele se acostumou com uma forma muito profunda. O próprio varejo já oferece para ele no caixa, quer dividir em 6, quer dividir em 7 vezes, ele já oferece as parcelas. Esse é um outro ponto importante porque isso está ligado com a empresa que está endividada com o banco e deu as parcelas, os cartões, por exemplo, em garantia. Então, essa naturalidade de se parcelar tudo, com influencers dizendo que se não parcelar a gente não consegue ter nada, é esse reflexo. Então, eu deixaria esse alerta, Roberta, porque esse percentual é muito elevado. Quando você vive com a água aqui, isso daqui é muito perigoso. Outro ponto é a inadimplência. Você tem parcelas em aberto não pagas, aí é o famoso nome sujo. Aqui está o grande problema, porque a inadimplência, repare que já tivemos o programa Desenrola, todo ano tem feirão do Limpa Nome e isso volta. Então nós temos problemas estruturais bem mais fortes, isso é um grande problema. Carla, existe um perfil específico de quem está mais vulnerável nesse cenário que você comentou para a gente? A gente consegue fazer um recorte dessas famílias? Olha, a gente tem as famílias de 1, 2, 3, 4 salários mínimos, que elas vão ter uma vulnerabilidade maior. Mas a gente tem que tomar cuidado para não direcionar só isso, porque famílias que recebem mais de 10 salários mínimos
também tem um grau de endividamento. Então, aqui a gente entra com a necessidade e o outro lado, digamos assim, uma vida instagramável. Então, eu acho que esses dois núcleos, eles se encontram quando você gasta mais do que você ganha. Essa daí é a raiz do problema. E somado a uma coisa muito importante, que é o custo dos juros no país. O Brasil tem um grande problema com a taxa de juros. Peguei o último relatório para a gente ter ideia do que é o último relatório pelo Banco Central. Quanto custa, Roberta, você dividir o cartão? A fatura vem e você fala, eu não consigo pagar, eu vou dividir, eu vou entrar no rotativo do cartão. Ela custa 436% ao ano. Uau. Isso dá entre 12% a 15% ao mês, que é justamente o primeiro item da inadimplência das famílias, porque o cartão de crédito é, digamos assim, o crédito mais fácil para você pegar e é o mais caro. Nossa, Carla, então a minha próxima pergunta é sobre educação financeira, porque eu quero te pedir uma ordem de prioridade na hora da gente organizar essas dívidas para poder pagar essas contas. Por onde começar, então? Onde dói menos? Eu diria que a conversa precisa começar primeiro em nenhuma conta. Primeiro, a conversa com todos que habitam a mesma casa. Porque a disciplina financeira ou a educação financeira, ela é muito mais comportamental do que financeira, por incrível que pareça. Então, todo mundo que mora na mesma casa precisaria conversar, Roberta, e quais são os desejos da família, quais são os objetivos dessa família. E isso pode ser muito simples, um papel, uma caneta e uma lista de tudo que você tem a pagar na geladeira pode resolver muito o problema das famílias. Pois é. Agora a gente vai trazer aqui uma notícia que pode dar um pequeno fôlego, né, nas contas de milhões de brasileiros. É que o governo federal ele pretende liberar 7 bilhões de reais do FGTS que estavam retidos indevidamente pela Caixa Econômica Federal. Isso após as falhas na aplicação das regras do saque aniversário. Essa medida ela deve beneficiar cerca de 10 milhões de trabalhadores. E, além disso, o governo estuda permitir o uso do FGTS como garantia em empréstimos, com o objetivo de reduzir, então, os juros e aliviar o peso das parcelas no bolso do trabalhador. Então, Carla, o governo quer permitir, né, então, que o FGTS, incluindo aí os 40% de multa rescisória, que ele sirva como garantia de crédito. Agora, isso de fato vai reduzir os juros que o trabalhador paga ou o efeito prático é bem limitado? Eu tenho sérias restrições a essa ferramenta de se utilizar o FGTS, que é uma garantia para o desemprego do trabalhador, para ele antecipar isso e resolver um problema hoje. Isso é uma do futuro para o presente. E esse é um modelo que é muito comum, todos os governos fazem isso. Na dúvida, quando dá algum problema, ele libera uma parcela do FGTS antecipada. E isso daí é um problema para o trabalhador, porque numa emergência ele passa a não ter isso. Aí a minha pergunta que fica é a seguinte: eu vou liberar o uso do FGTS, mas não há nenhuma ferramenta que regule as taxas abusivas. Então você imagina a transferência que nós vamos ter de renda. O FGTS do trabalhador vai para pagar 15% ao mês de rotativo de cartão de crédito? Como é que a gente não trabalha a causa do problema? Porque as instituições financeiras, elas dão limites acima do que as pessoas podem suportar e cobram taxas abusivas. Isso daí, dessa forma, eu estou apenas traduzindo e trazendo um dreno financeiro da vida das pessoas para o sistema financeiro. Eu acho isso muito problemático. Não, e a gente não mexe na raiz, né, do problema, a gente não fala sobre os lucros exorbitantes dos bancos, né, o custo de crédito no Brasil. Então a gente tem aquela sensação de que estamos enxugando gelo.
Isso. E a gente também precisa entender o seguinte, Roberta: tem alguns assuntos que são espinhosos, são ruins de serem ditos, mas se nós não tivermos uma combinação entre o setor financeiro, o governo e a sociedade civil, as pessoas precisam se conscientizar das suas limitações financeiras. Essa vida de gastar como se não houvesse amanhã, ela é um problema. Isso foi captado nas últimas pesquisas. 80% da população brasileira acredita que dinheiro é para gastar. E esse é um dado seríssimo quando a gente pega. Por quê? Porque o planejamento financeiro é aquele que te dá uma reserva de emergência, que faz com que você consiga respirar numa necessidade, e o dinheiro serve para você poder dizer não. Essa é uma frase muito importante para que a gente entenda. O dinheiro não serve para você ter 100 pares de sapato, nós não somos centopeias, a gente precisa de dinheiro para uma emergência. Então, essa é uma construção muito importante que a sociedade precisa entender, alguém precisa começar a falar isso, porque essa vida destinada ao consumo, o algoritmo das redes sociais, é o Instagram, é o tempo todo com você dizendo aquilo que você nem sabia que precisava que você compre. E as pessoas estão dividindo o supermercado com cartão de crédito. Então, está tudo muito misturado. E qualquer política que se faça para tentar amenizar isso, se eu não bloqueio os juros cobrados pelo banco, e sim, um tema que ninguém quer ouvir, precisa diminuir as linhas de crédito, porque as pessoas estão afogadas nas linhas que as próprias instituições oferecem. Pois é, e também as compras online, né, Carla? Antigamente você precisava sair de casa, ir até o shopping, ir até o supermercado. Tinha uma energia que você precisava despender para poder gastar dinheiro. Hoje em dia é um ok, é um parcela, né? Assim, é um clique. Isso facilitou também, né? A gente perdeu um pouquinho o controle dos gastos, né? Ficou tudo muito mais fácil para a gente consumir. Ficou. E também a gente não pode esquecer um outro tema que é uma tragédia na nossa sociedade, que são as bets. Isso daí realmente está consumindo as famílias. Pois é, o presidente Lula disse que se fosse por ele, acabaria com as bets, né? Mas a gente sabe que existe um lobby muito grande e, infelizmente, eu, sendo muito honesta, acho difícil que isso se realize, porque, enfim, existe uma indústria toda, não só em Brasília, né, dos políticos, mas da mídia, enfim, do esporte, enfim, está tudo muito ancorado, infelizmente, nesse dinheiro que vem das bets. Agora eu quero trazer um outro assunto para a gente conversar um pouquinho, tá? Vamos falar sobre as exportações do Brasil, porque o Brasil exportou mais do que importou no mês de março. E isso gerou um superávit de 6,4 bilhões de dólares na nossa balança comercial. A gente tem aqui na tela os números, né? Isso parece de fato uma boa notícia. E de fato ela é uma boa notícia. Mas tem um detalhe muito importante, Carla, que eu queria conversar com você, que é o seguinte: esse resultado foi 17% menor do que o de março do ano passado. E mais, esse resultado foi o pior para o mês desde 2020. Ou seja, Carla, o Brasil exportou mais do que importou. Agora, por que mesmo sendo positivo, esse saldo acende um alerta na gente, hein? Principalmente quando a gente faz esse histórico. Bom, quando a gente faz uma observação, por exemplo, muito curta de um mês, é possível você encontrar essas distorções. E elas vão acontecer ao longo do ano, porque o ano passado nós tivemos um resultado muito elevado. Por incrível que pareça, mesmo com tarifaço, com Trump, com tudo, o resultado para o Brasil foi muito importante por causa de todas as parcerias que o Brasil abriu com outros países. Então, é perfeitamente possível você obter esse resultado, que ele diz mais ou menos o seguinte: nós temos superávit, o resultado é importante, mas se comparar com o mês anterior, ele realmente reduziu. E a gente não pode esquecer que nós estamos agora num período com a questão da guerra do Oriente Médio também dificultando saídas e entradas e a própria navegação internacional. Então, isso também pode atrasar entregas e saídas. Então, é mais ou menos por aí
essa questão específica. Agora, as importações, elas cresceram 3,7% na média diária. Mas isso também levanta uma outra questão que eu queria te ouvir. Aumentar as importações é necessariamente algo negativo para o Brasil ou essa é uma visão um pouco distorcida? Essa pergunta eu adorei, Roberta, porque é o seguinte, a gente desde que nasce, né, aqui no Brasil, o Brasil é um país agrário exportador, então a gente nasce, aprende lá mamãe, papai, e a terceira frase que a gente aprende é que o Brasil tem que exportar. E aí, em seguida, é como se a importação fosse um grande problema, porque é a saída de dinheiro do país. Mas o desenvolvimento econômico acontece num dado que está aí no slide chamado corrente. A corrente de comércio é a soma da importação com a exportação. E desenvolvimento é feito com importação e com exportação, até porque nós precisamos de insumos, de produtos, de tecnologia, e isso daí é o que vai dar o desenvolvimento do nosso país. Então a gente precisa parar de demonizar as importações. Muito bacana. Agora, um outro dado que eu quero trazer é que os números mostram que o Brasil vendeu menos para os Estados Unidos e muito mais para a China. Então, professora, na prática, o Brasil está sendo empurrado para o lado chinês nessa guerra comercial? E esse novo mapa do comércio, será que ele veio de fato para ficar? Olha, esse é um movimento que a China tem feito com a maioria dos parceiros comerciais dela, mas é importante lembrar que esse movimento ele foi forçado pelo próprio com as tarifas. Então, do momento em que você aumenta a alíquota de importação, isso acaba provocando o quê? Um olhar para outros países, para novos mercados, e isso daí fez com que os Estados Unidos caíssem aí, digamos assim, na nossa estatística, porque sempre era China, recentemente China, Estados Unidos, agora você vê a União Europeia passando Estados Unidos, então isso na verdade foi provocado pelo próprio governo americano. Pois é, então ele acabou empurrando, né, o Brasil e diversos outros países também para, enfim, aumentar as relações de comércio com a China. Que baita revés, né, Carla? Que baita revés. Se a gente for somar aí o conflito do Irã, olha, esse governo de Donald Trump tem sido difícil, inclusive para os seus apoiadores. Exatamente, o Trump tem feito um trabalho enorme contra o país dele. É impressionante. Agora, Carla, a gente colocou no nosso chat, que é uma pergunta para a nossa audiência, a gente perguntou se eles estão endividados, né? A gente trouxe os dados aqui do Brasil e ali, o nosso chat, olha, a gente não tá tão ruim assim, viu? Porque, olha, 36% da nossa comunidade não tem dívida nenhuma. Que beleza! Fico muito feliz por vocês. E 40% está dizendo que tem dívidas, mas está conseguindo pagar tudo. Está no 0 a 0 ali, está conseguindo dormir. Mas aí no nosso chat também, Carla, está dizendo que 25% estão inadimplentes. É interessante a gente sentir o termômetro também da nossa audiência, né? Principalmente com os dados que a gente trouxe agora no começo do programa, né, Carla? Sim, fiquei super feliz com esse resultado, ele é muito importante e a gente tem que procurar sair das estatísticas, digamos assim, né? É verdade. Muito bem, comunidade, ficamos felizes aqui em saber que vocês estão cumprindo aqui com seus deveres, sem dívida nenhuma e uma pequena parte aí endividada. Mas, ó, como disse a Carla, temos algumas dicas importantes, que é aprender em casa, combinar todo mundo a dizer não e resistir às tentações do dia a dia. O inesperado ele acontece, a gente tem que ter uma reservinha ali de emergência, mas tem muita coisa que a gente pode evitar. Eu me coloco nessa turma aí, viu? Porque às vezes eu me empolgo, sou ansiosa, dou um ok e não podia ter dado aquele ok. Então vamos ter mais atenção e cuidar bem do nosso dinheirinho, né? Carla, Beni, obrigada por participar conosco essa semana toda aqui do Mercado Investimentos. Semana que vem tem mais, que a Débora só volta na outra semana. Então vou te desejar um ótimo final de semana, viu? Aproveite bastante.
Obrigada, bom final de semana a todos e minha última dica, o dinheiro é feito para te dar paz, não para infernizar a sua vida. Nossa, Bom botar final a de cabeça no semana a travesseiro e todos. dormir é fundamental. Beijo pra você, querida. Olha Beijão, só, tchau, tchau. comunidade, ontem eu assisti a pré-estreia do novo documentário original do CL e eu quero reforçar o convite para você. Tá muito bacana esse documentário para você não perder a exibição internacional que vai acontecer no domingo agora, dia 12 de abril, às 8 horas da noite, tá? Dos mesmos criadores de Vai Pra Cuba, Eduardo, Vai Pra Argentina, Carajo. Vem aí então mais uma super mega produção internacional do ICL, que é o Vai Pra China, Eduardo. Olha que bacana, muito bacana esse documentário, que tá incrível, tá? E vai revelar o que poucos mostram, que são outras possibilidades de organização e colaboração, minha gente. Pensando não só no presente, que já está acontecendo hoje na China, como também no futuro. Vou dar um spoilerzinho aqui, né? A gente fala muito que a tecnologia tira o emprego das pessoas. E nesse documentário você vai ver que ela também gera empregos também, né? A gente tem que tentar se adaptar a esses discursos que tentam colar na gente. A tecnologia, ela está aí para jogar a nosso favor, né? Então, o documentário traz esse ponto que eu achei muito interessante. Então, o que eu posso dizer a você é, não perca essa estreia, tá demais o documentário, no domingo, dia 12 de abril, às 8 horas da noite. Mas para poder curtir, você sabe que precisa garantir a sua poltroninha. Mesmo que seja na sua casa, você tem que garantir a poltrona, né? E a pipoca também. Então, corre lá em iclmercado.com.br, iclmercado.com.br, é domingo agora, dia 12, Vai Pra China, Eduardo. Cara, tá muito legal, viu? É a sugestão aqui do nosso ICL Mercado Investimentos. Vamos entregar então para o andar de cima? Vem aí, Rolê ICL. Olha só, Sara Hara, Guga Noblar e William De Luca agora invadindo a nossa programação. Um beijo para você, um ótimo final de semana. E segunda-feira eu tô de volta. Em primeira mão para vocês agora, cenas do nosso próximo documentário Vai Pra China, Eduardo. Supercomputação, inteligência artificial, Big Data, são termos que parecem ficção científica, mas na China, você os vê funcionando na sua frente. A tecnologia não está trancada em laboratórios, ela está na rua, materializada em satélites que competem com os gigantes do setor aeroespacial americano, em robôs que salvam vidas e em drones que entregam até a sua comida. Quer assistir o filme completo, em primeira mão e gratuito? Então não perde a estreia. 12 de abril, às 8 horas da noite. Se inscreve e chama todo mundo para assistir também. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.